O Flamengo está tão por cima, e isso é uma coisa que tem passado despercebida, que das 5 medalhistas brasileiras da ginástica, 4 são do Flamengo. 4. Não bastasse o time de futebol, também o time da ginástica é mundialmente vencedor. Isto posto, eu vou fazer aqui uma previsão ousada. Porque fala-se muito na crise do Palmeiras, ocupação do Palestra Itália por membros da organizada e tudo mais. Isto tudo termina na quarta-feira com o Palmeiras eliminando o Flamengo. É uma previsão ousada? É. O que o Palmeiras fez quarta-feira no Maracanã não justifica essa previsão? Não. Palmeiras perdeu de pouco. Perdeu de pouco. Aliás, era essa a intenção do Abel, perder de pouco. Acabou perdendo menos de pouco do que ele imaginava, mas perdeu de pouco. Temos visto, o São Paulo que o diga, o Palmeiras virar situações incômodas como esta. Então, dar o Palmeiras como morto é tudo que o Flamengo não pode fazer. Tudo que o Flamengo não pode fazer. Quarta-feira teremos um clima lá na Casa Verde que não vai ser mole. Não vai ser mole, não tenho dúvida nenhuma. E não afasto a possibilidade de o Palmeiras acabar eliminando o Flamengo, seja levando o jogo para os pênaltis, seja ganhando direto. Acho que dar o Palmeiras por morto mas é muito arriscado. Não acredito que isso vai acontecer. De fato, o jogo em si, na quarta-feira, acabou sendo decepcionante, porque foi o jogo de um time só deu Flamengo, né, que mesmo perdendo o Cebolinha, né, fez a partida que fez, entre o Luiz Araújo e acaba sendo decisivo. E quero chamar a atenção para um aspecto da Copa do Brasil, né, que nós vimos no meio de semana. 4 visitantes voltaram para casa com empates, né? Bahia, Grêmio, Atlético e Vasco. Estão na frente. Estão na frente. E 3 dos mandantes ganharam por 2-0, que é uma boa vantagem. São Paulo do Goiás, o Flamengo do Palmeiras e o Atlético Paranaense do Bragantino. Só o Juventude ganhou mais apertado do Fluminense, tomou um gol no fim, o 3-2, periclita a sua vaga. Mas a Copa do Brasil está muito interessante também. E, de fato, o âncora tocou nisso no começo da sua apresentação. O Corinthians com 10 é melhor do que o Corinthians com 11. O Corinthians com 10 no Grêmio jogou mais do que quando estava 11 contra 11. E esse é um embate que está aberto, até porque o segundo jogo é no Couto Pereira, tá bom, vai ter mais gremista, mas não é a casa do Grêmio. Qual é a enquete mesmo, hein? Qual é a enquete? Eu não lembro mais. O Flamengo é o principal enquete... responsável pela crise do Palmeiras. Quem é o maior responsável pela crise que ameaça se instalar no Palmeiras? Abel Ferreira, jogadores ou Flamengo? Vou passar para o Danilo para ele responder essa enquete e também para ele contrapor algo que o Juca falou aqui, que ele falou, não, perdeu de pouco. Eu diria que 2-0 contra o Flamengo não é tão pouco assim. E mais do que isso, não é exatamente só o placar. É uma coisa meio moral, assim, porque o Palmeiras foi amassado pelo Flamengo. E aí eu acho que é mais do que o placar. Não resolveu o jogo por muito pouco, né? E aí eu queria saber de você, Danilo, sobre tudo isso que eu falei e mais. Essa invasão, ou sei lá o que os caras fizeram lá da Mancha Verde, isso eu não lembro de ter acontecido na era Abel. É o momento mais delicado do Abel, né, no comando do Palmeiras? Isso que o Juca fez agora, na verdade, foi só um aviso pro Flamengo. Ele não acredita nessa virada. Ele tá só falando, Flamengo, calma, não comemora antes da hora, hein, gente? Ele tá dando um aviso pro Flamengo aí. Que absurdo. Que absurdo. Vambora. Mas isso é um provocador barato. Aliás, foi visto na ocupação lá no Parque Antártica. Isso é um absurdo. Acho engraçado. O Palmeiras, o Palmeiras é o que você falou, né? Independentemente tem capacidade de virar, já virou jogos incríveis, já tomou 3 do São Paulo, depois enfiou 5. Não é nada disso que está em questão no momento. O Palmeiras não jogou absolutamente nada e faz 3 jogos que não joga nada.
O último bom jogo do Palmeiras foi no dia 20 de julho, que não faz tanto tempo, contra o Cruzeiro, que inclusive teve a polêmica da arbitragem, mas polêmica de arbitragem à parte, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Cruzeiro e alguns dias antes tinha feito outro bom jogo com o Bahia, que são dois adversários que dá para a gente considerar da parte de cima da tabela e que poderiam colocar alguma dificuldade, e o Palmeiras fez bons jogos contra eles. E de lá para cá o Palmeiras caiu muito de produção, então o difícil não é imaginar o Palmeiras eventualmente tentando reverter essa vantagem, porque 2-0 é uma vantagem para mim boa, mas que dentro de se o Palmeiras jogasse bem o suficiente conseguiria fazer. O problema é imaginar o Palmeiras jogando bem o suficiente, porque não faz um tempo que não faz isso. Eu não sei se é o momento mais delicado, Tirone. Por que eu te digo isso? Quando o Palmeiras perdeu do CRB, quando o Palmeiras empatou com o São Paulo, quando o São Paulo estava ali namorando a zona de rebaixamento, e o Palmeiras colocou o time reserva, porque tinha compromissos mais importantes em seguida. Vocês vão lembrar, o pessoal pichou o muro do Allianz Parque. As frases eram acorda, Abel, diretoria omissa e não sei o quê. O Palmeiras foi eliminado para o CRB, que para mim é pior você ser eliminado para o CRB do que para o Flamengo, mesmo que tenha sido uma vergonha a atuação do Palmeiras, para mim é melhor você perder para o Flamengo do que do CRB. E naquela ocasião já tinham mandado a corda Abel, a mancha verde que ontem invadiu o CT, e a palavra certa é invasão, porque não tinha autorização, então foi invasão, não teve violência, não teve quebra-quebra, mas a palavra certa é invasão, porque não foi oi, vocês estão convidados a entrar. Então é invasão. E aí o Palmeiras já teve esse momento de turbulência nesses momentos. E naquela ocasião, a Mancha Verde soltou um comunicado pedindo a cabeça do Veiga, pedindo a cabeça do Marcos Rocha, pedindo a cabeça do Rony, pedindo a cabeça de vários jogadores, do Zé Rafael, que depois de um tempo eles responderam. Então, o Trajano falou que não se lembra e, de fato, entrar no CT é uma novidade. Mas essa crise, essa fora Abel, essa questão, ela já circula o Palmeiras há um tempo. O Palmeiras tinha sido campeão brasileiro e no dia seguinte teve protesto porque não ganhou do jeito que o Palmeiras imaginava do Novo Horizontino, do Mirassol no Campeonato Paulista. Eu acho que o palmeirense, de uma forma geral também, ele perdeu um pouco dessa noção, porque, claro, o Palmeiras foi horrível. O Palmeiras merece muitas críticas, mas daí a você falar fora Abel, da você falar ninguém presta, eu acho que tem um longo de um caminho. O Abel tem muitos erros, eu já falei aqui, para mim, não entendo a insistência do Abel Ferreira com Gabriel Menino, não entendo, até coletivamente, no aspecto tático, até entendo a escalação do Rony, mas tecnicamente ela não se justifica faz um tempo. O Richard Rios tinha ido muito mal contra o Vitória. Não entendi por que ele teve a chance contra o Flamengo de novo. O Abel Ferreira normalmente demora muito para colocar jogador no time, a não ser que ele seja um extra classe. E aí colocou o Giai, que por 15 minutos teve pesadelo com Cebolinha. Não dá nem para culpar o moleque, acabou de chegar, não sabe nem o que estava acontecendo, estava numa oitava de final contra o Flamengo, no Maracanã, tendo que marcar o Cebolinha, sendo que o auxiliar dele na marcação era o Richard Rios, que está completamente indolente. Então, tem muita coisa, não é só o Abel. Nessa sua resposta para mim, eu sei que eu não posso ficar no muro. Como eu não posso ficar no muro, eu vou de jogadores. Porque se eu pudesse, para mim, é meio a meio. Porque o Abel tem muitos erros, o Palmeiras tem muitas questões táticas, o Palmeiras, a bola parada não funciona mais. A escalação do Abel dá para você criticar, apesar de eu entender o que ele quis fazer. Eu acho que o Abel está demorando a entender ali para recolocar o Palmeiras no trilho. Mas os jogadores também estão muito mal. O erro do Gomes no segundo gol é um erro primário. Eu, quando tinha 9 anos e comecei a fazer escolinha de futebol, o primeiro conselho do técnico era não cruza a bola do jeito que ele cruzou, de um lado para o outro no meio de campo com 3. Aí depois a marcação, o jeito que o Richard Rios volta para marcar, enfim. Então, tem muita coisa no Palmeiras que não está funcionando. O Abel tem muita culpa, mas o nível de vontade, a displicência de alguns jogadores do Palmeiras é um negócio assustador. Então, assim, o Palmeiras pode tentar virar contra o Flamengo? Pode. Agora, teria que ser, assim, uma mudança, uma revolução absurda. Para mim, eu classifiquei na minha coluna de milagre. O Palmeiras vencer, se a gente considerar que o Palmeiras precisa de 3 para passar sem pênaltis, é um milagre do milagre
Um negócio assustador, a ponto de, se isso acontecer, quinta-feira de manhã tem que ter posse de bola extra edição. Não vai acontecer. Se o Palmeiras passar nos pênaltis também já seria um milagre, porque Palmeiras nos pênaltis a gente sabe o que é. Enfim, Palmeiras está muito mal. Agora, daí a pedir fora Abel, eu acho que tem um caminho gigante, e a divisão, para mim, da responsabilidade seria 50-50. Como a enquete não permite, eu fico com o voto nos jogadores. Ô Danilo, você podia me responder por que o Gustavo Gomes é reserva na seleção do Paraguai e é titular no Palmeiras hoje? Pois é, eu tenho essa questão em relação ao Gustavo Gomes também. Eu acho que ele é um jogador intocável e ele fez por merecer certo tempo esse rótulo de intocável. Mas para mim, desde o momento que o Palmeiras recusou a proposta da Arábia Saudita por ele não é o mesmo Gustavo Gomes. E a gente sabe que isso acontece. O Palmeiras já teve esses momentos. O próprio Abel já foi à coletiva falar que durante a janela do meio de ano, alguns jogadores do Palmeiras caíram de rendimento porque tiveram seus sonhos frustrados. A gente sabe que jogadores adorariam jogar na Inglaterra, eventualmente na Arábia, na Espanha e em vários outros lugares. O Palmeiras tem essa política de não vender os jogadores a não ser pela multa, alguns dos jogadores, né? Então recusou proposta pelo Piquerez, recusou proposta pelo Veiga, recusou proposta pelo Gustavo Gomes. E falando especificamente do Gustavo Gomes, para mim ele não é o Gustavo Gomes de verdade desde essa proposta. Lá no Paraguai tem um zagueiro, tem o Balbuena, que estava de titular, e tem um outro zagueiro que agora me foge o nome, que estava num melhor momento. Tem também, Juca, durante a Copa América, na final, eu encontrei alguns jornalistas paraguaios e eu abordei essa questão. E tem um rumor não confirmado de crise de relacionamento ali, não dá para saber. Tem entre os jornalistas paraguaios tem essa explicação. Agora, tirando isso, a parte de campo mesmo, para mim o Gustavo Gomes já está inseguro há um bom tempo. Não justifica ele ser intocável há um bom tempo, até porque o Palmeiras tem boas surpresas na zaga, com Naves, Vitor Reis, e aí tem o Murilo que está se machucando bastante também, né? Então, eu acho que o Gustavo Gomes ele poderia experimentar um banquinho alguns dias aí, porque ele não está na sua melhor fase. Ô Arnaldo, o que a gente está vivendo, o que o Palmeiras está vivendo neste momento, me parece, queria ouvir de você, o que já aconteceu em outros clubes, e não que o desfecho será o mesmo, mas não é incomum. Um cara tá lá há muito tempo e chega uma hora que esse negócio continuar, fica cada vez mais pesaroso para todo mundo, para jogadores, para a torcida, para o treinador e tal. Talvez seja o caso do Abel, de tempo no Palmeiras. O que você acha? Faz sentido. O que talvez tenha atenuado essa questão é que o Abel, aos poucos, anos anteriores, foi fazendo pequenas reformulações e renovando o elenco discretamente, né? E agora nós estamos discutindo nomes que não saíram e estão com um rendimento abaixo, como Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael e tudo mais. O que para mim está claro é que, primeiro, hoje o Palmeiras, 2024, tem mais concorrentes do que em outros momentos em que fez viradas e ganhou campeonatos. Já foi assim um pouco ano passado, mas o sprint final, a vitória dos pontos corridos, mascarou um ano irregular do Palmeiras ano passado. E minha opinião, não fosse o Endrick, o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro. O Endrick foi decisivo. O Palmeiras não tem mais o Endrick. O torcedor do Palmeiras chegou a imaginar que o time ficaria melhor sem o Endrick. É melhor enquanto funciona o coletivo. Quando precisar de alguém para decidir o jogo sozinho, esquece. Endrick é fazedor de gols precoce. O Palmeiras não tem fazedor de gols. Tá claro agora, né? Ninguém consegue botar a bola para ele. Então, já não tem o Endrick. E foi fazendo essa janela, por exemplo, veio bastante gente até, e foram saindo jogadores importantes, não exatamente titulares, mas que poderiam, além do Endrick, né? Luiz Guilherme, não era a pérola? Luiz Guilherme e tal. Jogou 5 jogos pelo Palmeiras, saiu. O Luan, que era uma opção para 3 zagueiros, líder do elenco, saiu. Então, hoje o Palmeiras, você viu o Palmeiras na quarta, era um time muito mais mexido e com novidades do que o Flamengo, né? Que não contratou ninguém para a janela. O que acontece hoje, para comparação, é que o Flamengo tem mais conjunto que o Palmeiras. É mais coletivo que o Palmeiras. E aí não vai ter comparação.
Quando o Flamengo consegue um mínimo de coletividade, isso foi raro nesse tempo todo, teve com o Jorge Jesus, um pouquinho com o Rogério, um pouquinho com o Dorival, e agora com o Tite. Evidentemente o Flamengo é um time competitivo, coletivo, e aí cada jogo tem um melhor em campo, né? Você reparou no Flamengo? Cada jogo, às vezes é o Luiz Araújo, às vezes é o Cebolinha, às vezes é o Pedro, às vezes é o Arrascaeta, às vezes é o Gerson, mais constante, o melhor, o capitão do time, às vezes é o Ayrton Lucas, porque o Flamengo, enfim, tem conjunto, porque tem treinador, né? Pode não ser o treinador do sonho, e acho que esse time, o Flamengo do Tite, ele é mais, sei lá, vigoroso e seguro do que o Flamengo do Ceni e do Dorival. Talvez ele não seja tão brilhante tecnicamente, mas é difícil fazer gol nesse Flamengo, cara. E se você, com esse time, não toma gols, você está perto de tudo. Porque, tecnicamente, o Flamengo é muito bom. Isso já foi uma fórmula do Palmeiras. Hoje o Palmeiras é pior coletivamente que o Flamengo, e individualmente não vou nem comentar. A distância é grande no atual momento. E naquelas viradas do Palmeiras anteriormente, outros tempos, por exemplo, essa virada do São Paulo que o Juca lembrou, né, no Paulista, já faz tempo. E são outras circunstâncias. A única semelhança que tem nessa situação do São Paulo, lá atrás, do Paulista, é que o Allianz Parque, de novo, não vai ter capacidade completa para receber o jogo da volta. Né, Danilo? Vai estar lá o Tapume, que vai ter show do Ney Mato Grosso. Vai ter sorte. um quarto do estádio vai estar... Não foi assim no jogo do São Paulo? Porque teve que acelerar para poder jogar. É a única semelhança, meu velho. O Arnaldo... O adversário é outro, né, Trajano? Não é o São Paulo do Ceni, totalmente imberbe. É o Flamengo do Tite. É outra conversa. E não é um jogo só, como foi aquela vez, ou como foi contra o Flamengo na decisão da Libertadores no pior ano que o Danilo descreveu. O que o Abel tem que fazer nesse período é tentar uma reação, não por um jogo, mas por um mês todo. É para o Flamengo, é para o Botafogo, é para o Brasileiro. Não é pouca coisa. Não é um plano para um jogo, é um plano para um mês. Esse é o desafio do Palmeiras.